Olá, meu nome é Francisco Lucas e hoje vamos abordar o tema Relações Humanas. Mas antes de a gente se aprofundar no assunto, eu vou dar duas observações para você que está me assistindo. A primeira é que você não se incomode com o barulho que está ao redor, e a segunda é que eu vou usar o celular para me situar nos pontos que serão abordados durante o vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu vou abordar com vocês é o que é Relações Humanas. Relações Humanas é a relação que ocorre entre duas ou mais pessoas dentro de um âmbito de trabalho. Ou seja, é a relação entre dois funcionários ou o funcionário e o seu chefe. O segundo ponto que eu vou abordar com vocês é qual a sua importância para as empresas. Ela é de suma importância, pois com ela você vai ter um clima organizacional produtivo e harmonioso. Ou seja, dentro da sua empresa, com as relações humanas, você vai ter um clima mais harmonioso entre seus funcionários e, consequentemente, a produção vai ser mais elevada. Bom, outro ponto que eu vou abordar com vocês é qual a importância das relações humanas de trabalho. Ela é de suma importância, pois ela vai evitar o estresse, desmotivação e a improdutividade. Ou seja, além dela pegar e ajudar na questão organizacional e produtiva, ela vai evitar esses diversos fatores, por conta que pode ocorrer e prejudicar a sua empresa. Bom, outro ponto que eu vou abordar com vocês é quais os riscos que impedem o desenvolvimento das relações humanas dentro do trabalho. Eu vou abordar 3 pontos dentro desse tópico. O primeiro é a falta de empatia, o desrespeito e a competitividade. Bom, a falta de empatia é a questão de você se colocar no lugar do outro. Isso pode prejudicar por conta que um chefe não se colocar no lugar do seu funcionário, ele não vai saber o que o seu funcionário está sentindo, e o funcionário pode estar naqueles dias ruins e gerar uma improdutividade para a empresa. O desrespeito é aquela questão de uma pessoa de estar tanto num cargo maior como num cargo menor, ou então daquelas questões de duas pessoas estar no mesmo cargo e ficar um desrespeitando o outro, falando palavras de baixo escalão ou algo desse gênero. Essa questão do desrespeito, a gente pode fazer a interligação por ponto passar por com vocês. É aquela questão de você pegar com desrespeito, você ficar desmotivado, que gera desmotivação, e a improdutividade, por conta que o seu funcionário vai estar tão desmotivado que ele não vai produzir tanto que ele devia produzir naquele dia. Já a questão de competitividade, a gente pode dar 2 caminhos para elas, tanto do lado bom para a empresa, quanto do lado ruim para a empresa. O bom para a empresa vai ser aquela questão que os 2 funcionários vão estar competindo direto e com isso, consequentemente, vai gerar uma renda maior, uma produtividade maior para a empresa. Já o lado ruim é aquela questão de os 2 funcionários competirem tanto entre eles que vai acabar gerando uma desmotivação e um estresse, que a gente pode fazer a ligação com o ponto anterior, que é esse que fala desses mesmos pontos. Por conta que ele vai ficar estressado, vai gerar uma desmotivação e vai gerar uma improdutividade por conta dessa competitividade dentro das empresas. Bom, e o último ponto que eu vou abordar com vocês sobre o tópico Relações Humanas é a questão de como você deve promover as relações humanas dentro da empresa ou do trabalho. O primeiro deles é você ter que treinar e capacitar a sua equipe, tanto do lado emocional quanto do coletivo. Vocês que são empresários, ou você que está pensando em abrir um comércio ou uma empresa, você quando vai contratar um seu funcionário, você deve ter em mente que o seu funcionário sozinho não vai produzir tanto. Então você tem que treinar e capacitar ele para ele trabalhar em equipe. E o lado emocional é aquela questão de você treinar ele para não se abalar por nada ou por qualquer motivo. Outro ponto também que você deve empregar na sua empresa sobre as relações humanas é você promover uma comunicação entre as partes. Ou seja, vai ser aquela questão de ouvidoria, que o funcionário vai procurar ouvidoria, nem sempre para reclamar, mas também pode ser para dar uma opinião para a empresa de algum ajuste ou algo desse gênero. E o outro ponto é você ter um plano de carreira para todos os seus funcionários. Lucas, mas isso é muito difícil. Verdade. Você vai ter que pegar todos os seus funcionários e botar numa linha hierárquica. Ou seja, quem é submisso a quem e a quem dá ordem a quem da empresa. Esse ponto tem um lado bom e um ruim. O bom é que você vai saber a quem você dá ordem e a quem você é submisso. E o ruim é que vai dar muito desgaste para a empresa ou para a pessoa que vai estar fazendo. Por conta que, a depender da sua empresa, tem tantos funcionários que vai ficar enorme essa linha hierárquica. O próximo tópico que eu vim abordar com vocês é a experiência de auto-home.
O primeiro ponto que eu venho trazer é como surgiu essa experiência. Essa experiência surgiu em 1927, que era a empresa West Electric Company, que se situava em Chicago, no bairro de Alto Ron. Por isso que a teoria tem esse nome, a teoria de Alto Ron, por conta desse bairro. Sua finalidade era determinar a relação entre a iluminação e a eficiência das operárias mediante a produção. Ou seja, eles queriam saber se com a iluminação alta, aumentando a iluminação ou diminuindo a iluminação, ia ter uma variação na produção. Quem criou essa experiência foi um psicólogo australiano, professor sociólogo e pesquisador das relações humanas, Elton Mayo. Ele criou essa experiência por conta que ele vem de uma época pós-taylorismo, e ele era contra essas ideias de Taylor, por conta que Taylor visava mais a questão do empregador e de cada funcionário fazer a sua parte dentro da empresa. Elton Mayo não. Ele visava mais que o funcionário tivesse uma relação entre eles e aquela questão de os funcionários serem tratados dentro das empresas. A experiência de Alto Ron contou com 4 fases. A primeira das fases foi a observação. Nessa fase, Elton Mayo e seus colaboradores separaram a empresa em dois grupos. O primeiro grupo ficou com iluminação direta e o segundo com a iluminação variável. E ele teve, depois de um tempo, a conclusão que o primeiro grupo, com a iluminação, não tinha tanto estresse e tinha mais relações entre aquelas mulheres. O segundo grupo não. O segundo grupo, por ter aquela variação da iluminação, ficavam mais estressadas e cobravam uma mais das outras, tendo isso como uma má relação dentro da empresa. A segunda fase da experiência foi trabalho em equipe versus trabalho monitorado. A primeira equipe, ou o primeiro grupo, que foi separado, elas ficaram sem aquele líder rígido direto no pé delas. Já a segunda ficou, além da iluminação variável, ficou com aquele líder rígido, autocrático, que ficava direto cobrando naquelas mulheres. E com isso ele percebeu que o primeiro grupo tinha menos estresse, tinha mais relações e gostava de trabalhar naquele setor. Já o outro grupo, que estava com a iluminação variável e com o líder direto, rígido em cima delas, eles perceberam que as mulheres não gostavam, eram estressadas e não tinha relação devida naquele setor. A terceira fase foi a priorização. Nessa fase, os pesquisadores deixaram de analisar as condições físicas para analisar as relações humanas no trabalho. Eles fizeram isso porque eles perceberam que com as relações humanas no trabalho, as operárias ficavam mais motivadas a trabalhar e, consequentemente, aumentava a produção delas. A quarta e última fase foi a organização informal das operárias. Mas para a gente entender esse ponto, a gente vai ter que entender primeiro o que é um sistema informal. O sistema informal é um sistema de interações e relações entre as pessoas que ocorre durante um determinado tempo. E isso a gente percebemos que foi bem nítido durante esse processo, por conta que nos dois grupos teve as suas relações sociais. Primeiro, teve as relações sociais melhores do que o segundo. Outro ponto é a questão do pagamento, porque o pagamento foi de acordo com o que cada grupo produzia. A gente percebemos que o primeiro grupo ganhou mais por conta que as operárias ficavam mais entusiasmadas a trabalhar e porque gostavam daquilo. Já o segundo grupo não. O segundo grupo, por conta de ter aquele líder direto em cima, direto rígido, e pelos estresses que vinham ocorrendo, não tiveram tanta produção, por isso que acabaram ganhando menos. E por fim, como a gente sabe, o objetivo da pesquisa era fazer uma relação entre a iluminação e a eficiência das operárias medida pela sua produção. Mas como a gente sabe, isso mudou por conta das relações humanas, porque os pesquisadores perceberam que com as relações humanas, as operárias ficavam mais motivadas a trabalhar e, consequentemente, davam mais lucro para a empresa. O próximo tópico que eu vou abordar com vocês é a influência da motivação humana segundo a Curti-Lewis. Só que antes disso, de a gente se aprofundar no assunto, vamos saber primeiro quem foi Curti-Lewis. Curti-Lewis ele foi um psicólogo e sociólogo alemão. Ele foi um dos primeiros psicólogos a estudar o comportamento humano dentro das organizações, ou seja, dentro do âmbito de trabalho. Bom, agora que a gente já sabe quem é Curti-Lewis, vamos dar continuidade falando da sua teoria. Curti-Lewis ele criou uma teoria chamada teoria de campo. E o primeiro ponto que eu vou abordar sobre essa teoria é do que se trata ela. Bom, primeiro, Curti-Lewis ele utilizou da física para utilizado dentro dessa teoria. Ele utilizou a parte do campo. Mas antes de não saber o que é o campo. O campo é o local
ou o ambiente que você se encontra, de uma forma mais bruta de se falar. Essa teoria diz que o comportamento do ser humano se dá através das influências dos fatores externos, ou seja, das relações entre as pessoas dentro de um âmbito de trabalho ou dentro do âmbito que elas se encontram. Um exemplo que eu posso dar para vocês, digamos que uma pessoa está num âmbito de trabalho e outra pessoa chega de fora dando um aviso para ela fazer outra coisa. Isso é um fator externo que vai mudar o comportamento dela. Couturier estabeleceu duas condições básicas para a sua teoria de campo. A primeira dizia que o comportamento tem que ser deduzido na totalidade de fatores coexistentes. Ou seja, para a pessoa tomar uma atitude, tem que ter algum fator. Um exemplo que eu posso dar para vocês é um acidente ou uma discussão no ambiente de trabalho. A segunda condição dizia que todos os fatores coexistentes têm um caráter de um campo dinâmico. Ou seja, todos os campos estão interligados. Esses campos podem ser o campo de trabalho, o local de trabalho, o campo familiar e o campo religioso. São 3 exemplos que eu posso dar para vocês. E todos eles estão interligados. Também ele fala que se acontecer algum problema em qualquer campo desse, você vai se tirar o seu foco de onde você está para abordar o outro campo. Um exemplo que eu posso dar é quando uma pessoa está dentro do âmbito de trabalho. Ela está no trabalho e acontece alguma coisa no âmbito familiar. Por causa disso, dessa interligação, a pessoa que está no trabalho não vai conseguir focar tanto no trabalho, e sim vai pensar no âmbito familiar. O último ponto que eu vou falar com vocês é como a gente pode estudar o nosso comportamento dentro dessa teoria de campo de Couturier. Essa teoria vai nos proporcionar a gente estudar o nosso comportamento de uma forma da totalidade, e não de formas separadas. Ou seja, a gente vai estudar o nosso comportamento dentro dos campos em si, tudo interligado, não de formas separadas, como por exemplo, só no trabalho ou só no ambiente familiar, mas não, tudo junto, tudo interligado. Bom, o último tópico que eu vou abordar com vocês é os estilos de liderança que existem dentro das empresas. Eu vou trazer 6 estilos de liderança, e a primeira dela é a liderança autocrática. A liderança autocrática vai ser aquele líder que vai mandar você fazer uma coisa e você vai ter que obedecer. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é a questão da liderança do exército. Por exemplo, que um coronel vai mandar um soldado. O que o coronel mandar o soldado fazer, ele vai ter que obedecer. E pronto. Esse é o estilo de liderança autocrática. O segundo estilo de liderança é a liderança democrática. Ou seja, vai ser aquela liderança que o líder vai ouvir a voz da maioria, para assim tomar a sua atitude, ou tomar a sua posição. Um exemplo que eu posso trazer é sobre a minha líder de sala, a Celine. Para ela tomar a sua atitude, ou para ela tomar uma atitude em si, ela vai ter que escutar a voz da maioria, a minha voz, a minha opinião e a voz dos demais. O terceiro estilo de liderança é a liderança motivadora. Esse estilo de liderança vai ser aquela questão que o líder vai estar sempre do lado dos seus colegas, sempre apoiando. Por exemplo, aquela questão de o líder estar sempre do lado falando assim, vai dar certo, você vai conseguir, você vai bater a sua meta e tudo mais. Mas pode levar para 2 lados, tanto do lado positivo quanto negativo. O positivo é que tem aquela questão que tem pessoas que gostam daquele líder te apoiando direto e que ele esteja do seu lado. E já tem outros que não, gostam de ficar na sua e sabem que você deve fazer aquilo e vão fazer isso. O quarto estilo de liderança é a liderança paternalista. Esse estilo de liderança é aquela questão que o líder vai se comportar como um pai para aquelas pessoas que estão abaixo dele. Um exemplo que eu posso dar para vocês é do meu técnico de administração, Marcelo. A gente tem um total respeito por ele e a gente gosta muito dele. Por isso que ele se encaixa nesse estilo de liderança. É a liderança carismática. Esse líder vai se dar bem com todos os outros funcionários. Um exemplo que eu posso dar para vocês é sobre meu colega de sala, Cauã Gisli. Ele se dá bem com todos da sala, ele consegue interagir com todo mundo. Mas ele, como líder, sabe que ele conseguiria dar um puxão de orelha naquelas pessoas que devem? Isso é o contraponto desse estilo de liderança. Por conta que a liderança carismática vai depender apenas do carisma. Por isso que ela não é uma boa opção para dentro das empresas. E o último estilo que eu vou tratar com vocês de liderança é a liderança técnica. Esse estilo de liderança técnica dentro das empresas seria aquele líder que já tem o conhecimento técnico e a habilidade técnica daquele setor. E muitas das vezes ele vai trabalhar com equipe em desenvolvimento. Um exemplo que eu posso trazer para vocês seria técnico em contabilidade dentro da empresa.
Ou seja, aquele técnico já é formado em contabilidade, ele tem um conhecimento técnico e vai repassar para aquelas equipes dentro daquela empresa. É que o comportamento dos grupos sociais pode ser em dois tipos de organização, que é a organização formal e a organização informal. O porquê falar da organização formal se o nosso foco é a organização informal? Para saber diferenciar uma da outra e também no decorrer da apresentação vai ser citada a organização formal. Então, para vocês saberem mais ou menos o que é essa organização. O conceito da organização formal, ela é conduzida pelas práticas estabelecidas dentro de uma empresa e por uma política empresarial que traçam metas para atingir os objetivos da empresa. Já a organização informal, o conceito base dela é as interações e os relacionamentos que se estabelecem entre as pessoas. Então já fica bem fácil de compreender que a organização formal, ela é a questão da hierarquia, dos níveis, dos setores, dos órgãos que existem dentro da empresa. Já a organização informal é o relacionamento e a interação das pessoas dentro daquela empresa. O que da organização informal? Eles verificaram que o comportamento dos indivíduos não dá para ser compreendido sem considerar as organizações informais e suas relações com as organizações informais da empresa ou fábrica. Bom, aqui a gente vai ficar com as características da organização informal. Eu trouxe 8 características. A primeira dela é a relação de coesão e antagonismo. Essa relação, ela pode ser vista como a simpatia, que seria a identificação, e a antipatia, que seria a questão do antagonismo. Isso a gente pode tanto exemplificar como as relações que existem dentro de um ambiente empresarial, no caso a empresa, e também dentro da sala de aula, porque dentro desses dois ambientes a gente vai ter pessoas que a gente se dá bem, que tem aquela identificação, como vai ter pessoas que a gente não se dá bem, mas a gente tem que saber como se comportar diante daquelas duas pessoas, no caso daqueles dois grupos de pessoas, que a gente se identifica e o que a gente não se identifica. Daí a gente já vai para o status. O status seria a questão das características e personalidade de cada um. Nós da ADM2, nós possuímos o mesmo nível hierárquico. Por quê? Porque nós somos alunos da Escola Profissional de Joaquim Moreira de Souza e nós fazemos o curso de administração. Mas dentro desse um todo, possui as características de cada um, como a Paloma, que é boa em filosofia, como a Mariana, que é ótima em matemática, como a Fernanda, que é boa em tudo. Os funcionários se juntam. Digamos que em uma empresa, os funcionários eles trabalham até sábado, mas em um determinado sábado eles querem folgar. Mas eles receberam a função de produzir determinada quantidade de peças até sábado. Só que eles percebem que eles conseguem entregar essas peças até sexta-feira se eles dobrarem a linha de produção durante a semana. Então, a partir daí, eles vão ter essa folga que eles tanto querem. Isso é a colaboração espontânea, porque não foi a empresa que chegou e deu o toque para eles de: olha, vocês têm até sábado, mas se vocês agilizarem com qualidade, vocês conseguem fazer até sexta e sábado vocês estão livres. Não, foi algo deles mesmo, foi bem espontâneo. Já a possibilidade da oposição à organização informal seria a questão dos líderes. Como assim? É o líder não pensar só no seu bem-estar em comum, mas pensar no bem-estar dos seus colaboradores, ou seja, dos empregados. Um exemplo disso seria a Google, porque durante um bom tempo ela ficou no primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar. Porque lá tanto tinha um local de trabalho, como tinha um local de descanso, do lazer, onde eles poderiam revigorar as suas energias, renovar, onde eles poderiam descansar para voltar com tudo para o trabalho. Então isso é bom para o funcionário, para eles não ficarem muito sobrecarregados. Relações e atitudes. O que seria isso? Seria um exemplo quando a gente chegou no Joaquim, cada um tinha o seu objetivo. Mas quando a gente entrou na sala da ADM, os nossos objetivos eles foram nivelados. Um fato sobre isso, que dá para comprovar isso, foi quando a gente, no ano passado, ADM 2019, a gente, junto com o nosso PDT, a gente tinha o objetivo de estar 100% no quadro de honra.
Deu certo? Não deu certo. Mas a gente tentou e o nosso objetivo era esse até então. De níveis de alterações dos grupos informais. Levando para o lado de exemplo. Supondo que determinado grupo ele faz parte da base da hierarquia da empresa. Mas um componente desse grupo, ele sobe no nível hierárquico daquela empresa. Daí, ele não vai ser mais pertencente ao grupo anterior, ele não vai querer, anterior no caso, ele não vai querer mais fazer parte dali, porque as pessoas não são mais do seu mesmo nível, ele vai fazer parte de um novo grupo, com as pessoas que estão no seu mesmo nível e que vai compreender aquilo que ele está trabalhando naquela parte da empresa. Daí a gente já vem para formal, ela transcende a organização formal. A gente já percebeu que a organização informal, ela foca muito na questão do funcionário. Do lado da empresa, do funcionário, a questão de me preocupar com o meu funcionário, de preocupar com a forma como ele trata as pessoas que estão no mesmo nível que ele. Já a organização formal, ela só foca na empresa, só foca no lucro. Então, se a gente for ver, um funcionário que trabalha em uma empresa que aplica a organização informal, ele vai ser um funcionário que vai ter muita disponibilidade para aquela empresa, ele vai se sentir confortável de trabalhar naquela empresa, ele vai querer sempre dar mais para aquela empresa, ele vai ser motivado a trabalhar ali. Já um funcionário que trabalha em uma empresa que possui a organização formal, ele vai estar ali normalmente só pelo salário, porque a empresa não se preocupa com ele, a empresa só visa o lucro, o dinheiro. Então, a gente vê que sim, a organização informal, ela transcende, ela supera a organização formal. Daí a gente vai para os padrões de desempenho nos grupos informais. O que seria isso? Seria quando o grau de comprometimento dos grupos, ele vai de acordo com os objetivos da empresa. Um exemplo disso seria a Marta chegar nas salas e pedir monitoria para a prova de estaduais, como um SPAES. Daí, o objetivo dela com isso é fazer com que a nota dos alunos subam e a escola permaneça no ranking das melhores escolas ou até mesmo suba. Só que o nosso objetivo como aluno não é isso. Nosso objetivo é o quê? É fazer com que os alunos que têm dificuldade naquela matéria consigam aprender, consigam melhorar aquela dificuldade, fazendo que não tenha tanta interferência com os outros alunos ali, que não tem aquela indiferença do que sabe e o que não sabe, consiga nivelar aqueles alunos. Daí, o que a Marta pode fazer? Ela pode conciliar os objetivos dela, no caso, o objetivo da empresa, com os objetivos dos alunos, assim, chegando no que ela quer, que é no objetivo geral, que é fazer com que a escola, as notas aumentem dos alunos e a escola permaneça no ranking das melhores escolas. Nos grupos informais. Levando isso daqui tudo para o lado do exemplo, porque fica mais fácil de compreender. Primeiro deles, os interesses em comuns. Dentro de uma empresa, possui alguns funcionários que têm interesse do aumento de salário. O chefe chega, lança metas e forma um grupo com essas pessoas. Elas juntas vão ter que trabalhar junto, manter aquela relação, manter aquela harmonia para que elas juntas consigam alcançar aquelas metas que foi lançadas. A partir daí ocorre um interesse em comum, porque todas elas têm um interesse em comum do aumento de salário. Então elas vão ter que trabalhar em equipe, no caso trabalhar junto, para que esse aumento de salário aconteça. A interação provocada pela própria organização informal, que teria? Óbvio que dentro da empresa vai existir a questão da comunicação, a questão da interação, a questão da amizade. Então, tanto vai existir aqui nesse ponto a questão da amizade formal, que seria aquela amizade dentro da empresa, e a amizade pessoal, que seria a amizade que é dentro da empresa e que foi levada para fora dessa empresa. Já a flutuação do pessoal dentro da empresa provoca a alteração dos grupos sociais informais. Dentro de uma empresa possui um setor. Esse setor só trabalham 2 pessoas dentro de uma sala. Então é um fato que essas pessoas vão ter interação maior, porque só são elas 2 lá dentro durante, vamos dizer,
9 horas de trabalho. A partir daí, por algum fator, o chefe vai, tira uma daquelas pessoas e põe outra. Aquela pessoa que ficou fixa, ela vai ter que criar um novo laço, uma nova amizade profissional com aquela outra pessoa que chegou, para que o trabalho flua da melhor forma possível, de uma forma harmônica. Mas lá vai o danado do chefe e tira aquela pessoa que ele já tinha acabado de colocar. Vai chegar um momento que aquela pessoa fixa, ela vai cansar de ter que criar novos laços e vai se fechar na dela, falando só o necessário. E isso pode provocar ruídos na comunicação entre essas duas pessoas e assim interferindo no trabalho que é para ser exercido por elas duas. Já entra os períodos de lazer, ou seja, os tempos livres permitem a interação entre as pessoas que estabelecem e fortalece os vínculos sociais entre elas. Como assim? Aqui já é a oposição do ponto 2. O ponto 2 diz que tanto pode deixar a amizade da empresa ser levada para o pessoal, já que não. A amizade da empresa fica dentro da empresa. A amizade pessoal é uma coisa, as amizades empresariais são outras. Ficou bastante visível para vocês que os indivíduos que estão nessa organização informal, eles se preocupam bastante com o desenvolvimento e a aprovação social deles nos grupos ao qual eles pertencem. Daí vem a origem das organizações informais, que seria fazer com que os indivíduos começassem a interagir com outros indivíduos, sem que ocorra ruídos entre eles, sem que ocorra a questão, pode até ter a questão do pessoal da inimizade, mas que dentro da empresa isso não aconteça, por conta que é a empresa, é o seu local de trabalho. Então, tem que existir aquela harmonia entre todos. Pirâmide de Maslow. Primeiro, quem foi Abraham Maslow? Ele foi um psicólogo norte-americano que desenvolveu a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Ou então, Pirâmide de Maslow, como é mais conhecida. Um fato sobre Maslow, que ele é um psicólogo bastante nomeado e conhecido na psicologia humanista. O que ele queria mostrar com a teoria que ele desenvolveu? Ele queria mostrar que as necessidades dos indivíduos poderiam ser satisfeitas através de uma hierarquia que era desenhada em uma pirâmide. E assim surgindo a pirâmide de Maslow. É constituída por 5 níveis. Esses níveis eles são preenchidos pelas necessidades humanas. Vamos supor que eu acabei de me formar em administração e eu tenho a capacidade de administrar uma empresa. Massa. Daí eu estou precisando de um emprego. Acabei de me formar e tal, paguei faculdade, estou precisando de um emprego. Eu vou e encontro um emprego, mas não é da minha formação. Eu encontro um emprego de auxiliar administrativo, mas dá certo. Então, a partir daí, eu já preencho a base da minha pirâmide, que é a necessidade fisiológica, porque eu precisava de um emprego e a minha necessidade ela foi preenchida. Encontrei um emprego. A partir daí, eu já subo para as necessidades de segurança. O que seria isso? A estabilidade. Eu ficar fixa naquele emprego, não correr o risco de ser mandada para fora, de chegar alguém para me substituir, alguém melhor. Não, eu tenho que dar o meu melhor e mostrar o que é que eu vim fazer. É aquele momento de ter amigos, relacionamentos e comunidade. É um momento que eu, dentro da empresa, eu começo a socializar com as pessoas da empresa. Começa a comunicação, começa a fazer parte de grupos, começa a interagir. A partir do momento que eu tenho aquela amizade, aquela interação com aquelas pessoas da empresa, eu já passo para estima ou para o status. Que o que seria? Seria a questão do respeito e reconhecimento. A estima ela pode ser vista de duas formas, a autoestima e a heteroestima. A autoestima é quando eu reconheço que já está mais do que na hora de eu passar a ser a administradora da empresa. E a heteroestima é quando as pessoas também reconhecem isso. Então, quando isso está preenchido, eu já vou para o topo da minha pirâmide, que é a autorrealização, que é quando eu consigo meu cargo de administradora da empresa na qual eu entrei como auxiliar administrativo. Eu precisei passar por todos esses níveis para chegar na minha autorrealização. Então, seria o meu desenvolvimento pessoal, o meu auge dentro daquela empresa. Algo bastante interessante na pirâmide de Maslow é que não dá para você passar para outro nível sem preencher completamente o nível anterior.
Porque vamos supor, como que eu vou passar das necessidades sociais para a autorrealização sem passar pela autoestima? Porque eu só posso chegar na autorrealização se alguém perceber, se eu perceber e se alguém perceber que eu tenho uma capacidade para aquele cargo que eu quero exercer naquela empresa. Então é isso que Maslow disse pra gente na questão da hierarquia desenhada em uma pirâmide. Bom, o primeiro tópico que eu vou abordar hoje são as questões de comunicação. Através da comunicação, a gente consegue compartilhar diversas informações com as pessoas. Então, acaba tornando isso algo essencial para a nossa sociedade. Na prática, se a gente for colocar, vemos profissionais que exercem muito bem os seus cargos, porém, na hora de passar determinadas informações, não possuem uma certa habilidade. Tem dificuldade na questão de repassar aquilo que eles sabem, no caso, tornando difícil o compreendimento das outras pessoas. Então, a questão da comunicação acaba sendo algo importante e que a empresa tem que ver, tem que analisar tudo para ver como está sendo a questão da comunicação dentro daquele ambiente. Eu trouxe 6 tópicos que são importantes para você ver. Se esses 6 tópicos estiverem acontecendo de uma forma positiva, então a questão da comunicação da sua empresa está sendo boa. O primeiro deles é a questão da postura. Por que a questão da postura? A postura é a forma que as pessoas que estão vendo você dar aquela determinada informação, qual ponto você está passando, se é um ponto positivo ou se é um ponto negativo. Então, isso é bastante importante. Para você passar um ponto positivo e não passar um ponto negativo, vai depender muito das suas atitudes, da questão da sua ética, da forma como você vai agir. Então, isso é bem importante para que as pessoas possam ter uma imagem positiva de você. O segundo tópico é a questão da autoconfiança. Eu tenho que ter bastante autoconfiança para mim repassar as determinadas informações que eu quero. Exemplo, eu estou passando essas explicações para vocês, então eu tenho que ter autoconfiança sobre o que eu vou falar. Eu tenho que estar confiante de todas as informações que eu estou dizendo e que eu estou passando para vocês. O próximo tópico é a questão da empatia. Por que é importante a empatia? Através da empatia você começa a se colocar no lugar do outro, tornando que os dois consigam resolver, achar soluções para determinadas situações, tornando tudo mais fácil e a comunicação da empresa esteja fluindo. O próximo tópico é a questão da objetividade. É importante você ter objetividade, pois através disso você vai passar as informações. Eu nem posso falar de mais, nem posso falar de menos. Eu tenho que falar num determinado ponto que todos me entendam e que não deixe dúvidas. E nem que eu fale demais e acabe todo mundo sem entender nada. Eu tenho que ter uma forma objetiva de falar. Eu tenho que buscar palavras que tornem isso mais fácil da compreensão de todos para entenderem. O próximo tópico é a questão da linguagem. Por que a linguagem é importante? Eu vou falar com um cliente dentro de uma empresa e eu preciso de quê? Eu preciso de uma linguagem para mim me comunicar com aquela pessoa. Eu não posso usar uma linguagem que eu uso dentro de casa, que eu uso com os amigos, com o cliente. Não quer dizer que você vá usar uma linguagem com uma compreensão difícil. Não. Você apenas tem que ver a forma que você vai falar. Porque eu vou falar isso e eu vou ter que ser extremamente formal. Não. Você tem que buscar. Às vezes, quando você tá bem acentuado dentro de todos os assuntos que você vai falar, você nem precisa mudar muito essa questão de falar. O próximo tópico é a questão do ritmo. Por que é importante o ritmo? Eu não posso falar nem muito acelerado, nem muito devagar. Eu tenho que falar num tom bom, que todos consigam compreender o que eu estou querendo repassar. Então, dentro da empresa, isso é algo fundamental e é algo bom, porque se eu vou falar com o cliente, se eu vou falar muito rápido,
o cliente acaba sem entender o que eu estou querendo repassar para ele sobre determinadas informações. Então, é bom que dentro da empresa se possa analisar todas essas coisas para que você veja como está a sua questão de comunicação dentro desse ambiente. Então é isso, questões de comunicação. Bom, o próximo tópico que eu vou apresentar é sobre a teoria dos dois fatores de Frederic Herbst. Como vocês podem ver aí no slide 24 e 25, Frederic Herbst, ele nasceu em 18 de abril de 1923, na cidade de Lynn, nos Estados Unidos. Ele se formou em psicologia e ficou mundialmente conhecido após criar a teoria dos fatores motivacionais, mais conhecida como a teoria dos dois fatores. Para desenvolver essa teoria, Frederic Herbst fez um processo para poder conseguir separar isso. Ele pegou 200 engenheiros e contadores e viu aqueles que estavam satisfeitos com o seu trabalho e aqueles que estavam insatisfeitos. Então, daí, ele partiu para desenvolver as teorias e separá-las. No caso, os da teoria motivacionais eram aqueles que estavam no grupo dos que estavam satisfeitos com o trabalho que estavam exercendo. Já o do grupo dos higiênicos eram daqueles que não estavam satisfeitos, que estavam desagradados com aquilo que eles estavam vivenciando. Ele, depois que desenvolveu a teoria, ele publicou a teoria no seu livro A Motivação para Trabalhar. Ele criou esse livro e então ele colocou a teoria. No próximo slide, os fatores higiênicos. Os fatores higiênicos, eles dizem a respeito às condições físicas do ambiente de trabalho, salário, benefícios sociais, políticas da organização e entre várias outras coisas. Para Herbst, estes fatores são suficientes para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas. Então, através disso, do salário, dos benefícios, as pessoas não ficam desmotivadas com o trabalho e a função que elas estão exercendo. Já nos fatores motivacionais, referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e às atividades relacionadas com o cargo em si. No caso, definição de metas e objetivos relacionados ao trabalho e a autoavaliação de desempenho. No caso, através disso, as pessoas ficavam motivadas ao seu trabalho. Elas tinham um cargo que elas desejavam e elas apenas traçavam metas para alcançar mais ainda o que elas queriam. Elas não estavam desmotivadas, nem tão... como que eu posso dizer? Nem tão desmotivadas quanto no caso dos fatores higiênicos. Então, a teoria dos dois fatores, ela é basicamente isso. Se referia a dois fatores, que eram os higiênicos e os motivacionais. Um tratava de um grupo que estava satisfeito e o outro tratava de um grupo que não estava satisfeito e que precisava de determinadas coisas para ficarem naquele ambiente que eles estavam. Então, para eles, era algo que era o que tinha importância para eles estarem trabalhando e era aquilo. Então, a teoria de Frederic Herbst dos dois fatores, ela é mais ou menos isso. Fala um pouco das motivações que Frederic Herbst viu. Então, esse era o meu segundo tópico. Bom, o último tópico que eu irei falar é sobre Douglas McGregor e a teoria X e Y. Bom, Douglas McGregor, ele é um professor economista americano e da mesma forma que Frederic Herbst separou, Douglas McGregor separou através da teoria XY. No slide 30 eu separei uma frasezinha de cada uma das teorias e elas são bem objetivas.
A teoria X. O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas. E na teoria Y, o trabalho é tão natural como lazer se as condições forem favoráveis. No caso da teoria X, as pessoas não estão satisfeitas com aquele trabalho que elas estão fazendo. Diferente da teoria Y, que as pessoas já estão tão acostumadas a fazer aquele trabalho, já gostam e para elas é como aquilo é um lazer e é uma coisa natural, normal de se fazer todos os dias. Os princípios básicos da teoria X e Y. Da teoria X. Os indivíduos comuns da teoria evitam responsabilidade e o trabalho. Alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. O ser humano ordinário é preguiçoso e prefere ser dirigido. No caso, no primeiro ponto, eles não gostam, quem está dentro da teoria X são pessoas que não gostam daquele trabalho que elas estão fazendo. Então elas não gostam de responsabilidades, elas não gostam de ter obrigação, de cumprir tarefas. Elas simplesmente não gostam de ter uma responsabilidade a cumprir. Eles só trabalham, quem está no grupo X só trabalha sob forte pressão, sempre tem que ter algum líder ou alguém ali pressionando para que aquela pessoa desenvolva tal trabalho e que consiga pelo menos alcançar qualquer objetivo. Diferente da teoria Y. O esforço físico e mental empregado no trabalho é tão natural quanto o empregado em momentos de lazer. Então, para essas pessoas, mesmo tendo cansaço, todo o trabalho, mesmo que tenha um pouco da questão mental, porque você vai ficar cansado mentalmente devido aos trabalhos e tanta coisa, mas para essas pessoas do grupo Y, o trabalho já é algo tão natural que isso já acaba nem influenciando mais. O antigamento dos objetivos da organização está ligado a recompensas e não ao controle rígido. Diferente da teoria X, essas pessoas não funcionam à base da rigidez, e sim de recompensas. Através de recompensas, elas são motivadas a cumprir seus objetivos e diferente da teoria X, que são pessoas que estão à base de pressão para poder conseguir terminar o trabalho. Teoria X e Y. Os grupos informais, também chamados grupo de amizade, se organizam naturalmente por meio de adesão espontânea de pessoas com quais elas se identificam. No caso, as pessoas são separadas na qual que elas se identificam. E outra coisa, você tem que analisar bem dentro de uma empresa, porque, imagina, não daria certo você ter uma empresa apenas com pessoas que estariam na classificação X, porque não daria certo. Imagina você ter que estar sempre ali controlando aquelas pessoas para que elas consigam alcançar determinados objetivos, consigam exercer tais funções, e não é isso que uma empresa vai querer a todo momento. Já uma da teoria Y, pode ser que seja uma vantagem você ter pessoas da teoria Y. Por quê? Porque elas são pessoas que gostam do trabalho que fazem, elas não precisam ter alguém agindo sob pressão, pressionando elas para elas exercerem tais cargos, tais funções, tais atividades. Então, como também você não pode ter apenas pessoas da teoria Y também por um modo. Elas são pessoas que elas sempre vão ter que ter uma recompensa. Então, é uma coisa que sai um pouco complicada. Seria basicamente um exemplo da teoria Y. Eu vou trabalhar na empresa, mas eu só vou fazer tal serviço se eu for recompensada. E na maioria das vezes as recompensas não são coisas poucas. E na teoria X, eu tô aqui no meu ambiente de trabalho e eu fui colocada para exercer
tal função, ou então fazer tal tarefa. Só que para mim poder conseguir fazer isso, vai ter que ter alguém me pressionando, estando ali, ou então tá naquele momento ali direto com você para poder te pressionar para você conseguir entregar. Então, esse basicamente seriam 2 exemplos, e a teoria X e Y são basicamente isso. Elas são uma completamente oposta da outra, porque uma são pessoas que não gostam, que não estão satisfeitas com o trabalho delas, diferente da outra, que são pessoas que estão satisfeitas com os seus trabalhos, mas que para concluírem aqueles trabalhos elas precisam de uma recompensa. Então, a teoria X e a teoria Y, elas são basicamente isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Bom, e para concluir nossa apresentação, vocês viram que a gente mostrou sobre as relações humanas, formas de como ela deve ser aplicada dentro da empresa, o conceito dela. Mostramos também psicólogos que foram fundamentais com suas teorias, já que suas teorias ajudaram bastante dentro de uma empresa. Vimos a questão das organizações, vimos a questão das comunicações, a pirâmide, que ajuda bastante. Vimos também a teoria dos 2 fatores, que separavam os trabalhadores, por um certo modo. A teoria do X e Y, que separavam também. E até hoje são coisas que você ainda consegue aplicar dentro da empresa, porque são coisas que até os dias de hoje elas ainda ocorrem. Você ainda pode encontrar pessoas que você vai separar de acordo com esses grupos que esses teóricos fizeram na época. Então, a nossa apresentação foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bastante o que a gente quis repassar.